Do que é que Deus gosta? Você tem que descobrir o que é que agrada a Deus. O texto que nós lemos hoje nos dá essa instrução por 2 vezes e nos fala, olha, descubra o que é que agrada a Deus. Você tem que descobrir o que é que agrada a Deus. Nós estamos lendo a Bíblia juntos, seguindo a sequência da Bíblia 365. Se você ainda não conhece a Bíblia 365, procure descobrir. É uma Bíblia normal, né? Que tem a linguagem, a tradução da NVT, só que ela tem uma organização diferente. Ao invés de estar organizado assim, por livros em sequência, ela está organizada por dias. E você tem uma porção para ler todos os dias. Assim você garante que chegando ao final do ano você lerá a Bíblia toda. E tem uma porção do Antigo Testamento, uma porção do Novo Testamento, uma porção de Salmos e uma porção de Provérbios. Hoje eu vou comentar com você a porção que nós lemos no Novo Testamento, que é a carta de Paulo aos Gálatas, a carta de Paulo aos Efésios, já saímos de Gálatas, no capítulo 5. E no capítulo 5, o apóstolo Paulo está nos dando uma ordem assim impressionante. Já no começo ele fala para nós sermos imitadores de Deus. Olha, imitem a Deus porque vocês são filhos amados de Deus. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Já imaginou imitar a Deus em tudo que você faz? Sim, é essa a recomendação. E ele começa a dar itens, que nós devemos colocar na nossa vida para imitarmos a Deus. Nós devemos viver em amor, seguindo o exemplo de Cristo, porque Cristo nos amou, Cristo se entregou por nós. Nós não podemos ter imoralidade sexual, impureza, ganância, é o versículo 3. Esses pecados não cabem com aquelas pessoas que imitam a Deus. Eles não têm lugar no meio do povo santo. Sabe as conversas obscenas, as piadas obscenas, vulgares? Elas não são para nós. Se nós somos filhos amados de Deus, que imitamos a Deus em tudo, a nossa fala deve ser construtiva, deve ser boa, deve ser proveitosa. Ao invés de ficarmos dando espaço para essas coisas ruins, para a ganância, para a impureza, para as conversas tortas, nós devemos ser agradecidos a Deus. Então, ele nos dá aqui um primeiro lance do que fazermos para imitarmos a Deus. E ele fala isso porque nós sabemos que as pessoas imorais, as pessoas impuras, gananciosas, idólatras, é o final do versículo 5, essas pessoas não têm lugar com Deus. Essas pessoas não herdarão o reino de Cristo e de Deus. Não dá para imaginar que uma pessoa que é gananciosa, que é imoral, que gasta seu tempo com conversas inúteis, que essa pessoa está fazendo a vontade de Deus ou que ela conhece a vontade de Deus. Não dá para imaginar que ela está imitando a Deus. E se a ordem é para você imitar a Deus, então a primeira coisa é: quem é esse Deus? É isso que eu tenho que saber, o que é que ele faz, Então olha o versículo 8. Antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão. Antigamente vocês faziam coisas ruins. Agora, porém, vocês têm a luz no Senhor. Então, a luz do Senhor. Então vocês têm que viver como filhos da luz. O fruto da luz produz o que é bom, o que é verdadeiro. E você pode ouvir isso e falar: tá bom, apóstolo Paulo, eu entendi. Entendi que tenho que largar a imoralidade, a ganância, que quem é imoral, ganancioso e fala bobagem não tem nada a ver com Deus, não vai herdar o reino de Deus. Mas será que é só isso? Será que não tem mais coisas? Entendi que eu tenho que amar como Cristo me amou, mas talvez vivendo assim o meu dia a dia surjam mais itens em que eu fique em dúvida quanto ao que fazer. Por isso ele diz no versículo 10, procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Procure descobrir o que agrada ao Senhor. E aí a minha resposta para você, se você perguntar como descobrir, é simples. Leia a palavra de Deus. Leia o que Deus revelou a respeito dele mesmo. Ele diz o que lhe agrada e o que lhe desagrada.
Ele diz que tem prazer nos seus filhos, quando os seus filhos amam uns aos outros, quando os seus filhos pensam no outro acima de si mesmo, quando os seus filhos enfrentam as lutas com fé e esperança, quando no meio dessas lutas são transformados e buscam a transformação e confiam nele. Também diz que odeia as pessoas que causam males umas às outras, que detesta, abomina as pessoas que causam divisão no seu corpo, separando grupos, né? Falando mal uns dos outros, que ele odeia quando as pessoas brigam ao invés de se acertarem, né? Quando levam seus casos aí para frente ao invés de simplesmente sentarem e conversar, e vão causando mais males, mais divisão, prejuízo à noiva dele. Então a Bíblia nos diz várias coisas, que nós devemos falar a verdade em amor, se roubava não rouba mais, agora trabalhe e ajude, né? Seja honesto, seja verdadeiro, perdoe e traga os irmãos, ganhe os irmãos para Cristo. Tem muitas orientações. Então, como é que você vai viver sua vida? Eu podia ficar falando o dia todo aqui, mas a instrução para hoje é a seguinte: procure descobrir a vontade de Deus. Versículo 10, procure descobrir o que é que agrada ao Senhor. Não participe das coisas inúteis, mas reprove essas coisas e busque a vontade de Deus. Se você continuar lendo comigo, o apóstolo Paulo diz lá no versículo 15, seja cuidadoso em seu modo de vida, preste atenção em como você vive, em que testemunho você dá, em como você decide as coisas que faz e que não faz. Aproveite ao máximo todas as oportunidades. Pense antes de agir, não haja de forma impensada, mas ao invés de agir de forma impensada, ao invés de agir por impulso, mais uma vez ele diz no final dos 17, procure entender a vontade do Senhor. Procure entender a vontade do Senhor. Se você tiver isso como meta na sua vida, se você levantar hoje, amanhã e depois falar, hoje eu quero entender melhor a vontade de Deus, você será um filho que se parecerá cada dia mais com o seu Pai, com Deus, nosso Pai. Procure entender a vontade do Senhor e você será cada dia mais parecido com Ele. Afinal de contas, o apóstolo Paulo começa essa conversa falando para mim e para você, imite a Deus, imite a Deus. Ele nos dá o exemplo de Cristo que se sujeitou e que se entregou, nos manda por 2 vezes buscarmos conhecer a vontade de Deus, nos dá regras básicas, né? Olha, você já sabe que imoralidade, impureza, conversa torta, essas coisas aí não tem nada a ver com a vontade de Deus. Ao invés de ficar falando maldade, seja agradecido, procure conhecer a vontade de Deus e depois ele parte para uma sessão mais prática da vontade de Deus. Você quer viver como Deus? Então sujeitem-se uns aos outros, é o versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros. Uma pessoa deve estar sujeita à outra, buscando fazer a vontade da outra, agradar a outra, servir a outra. E para isso ele vai usar 3 grandes áreas da nossa vida, né? Sujeitem-se uns aos outros. Esposas e maridos, sujeitem-se uns aos outros. Pais e filhos, sujeitem-se uns aos outros. Servos e senhores, no nosso caso aqui, não mais senhores e servos como escravos, mas podemos aplicar para patrões e funcionários, sujeitem-se uns aos outros. Busque o bem-estar do outro. Esposa e marido, não pense em si mesmo, pense no outro, busque o bem-estar do outro, a alegria do outro, a satisfação do outro. Né? Pais e filhos, sujeitem-se uns aos outros e nós viveremos em harmonia, porque daí estaremos imitando Cristo que se sujeitou à dor, ao sofrimento por nós.
se sujeitou por amor a nós. Seja imitador de Deus. Como? Busque conhecer a vontade de Deus. Busque conhecer a vontade de Deus. Mas já te adianto duas coisas que Paulo adiantou aqui. Várias delas você já sabe, que não dá para andar na impureza, que não dá para andar falando bobagem por aí, que não dá para andar em umas práticas indecentes, você já sabe. E ao buscar a vontade de Deus, você vai entender o valor do próximo e deverá se sujeitar uns aos outros. Deveremos nos sujeitar uns aos outros. Então, isso que você já sabe, que já ouviu, põe em prática. No demais, todo dia, busque entender a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e se revele a você e que você conheça cada dia mais a vontade do nosso Deus. Foi uma bênção compartilhar mais um texto da Bíblia com você, ler e comentar. Espero que esse texto abençoe a sua vida. Se você imaginar que esse texto, pode abençoar a vida de outras pessoas, esse vídeo, essa reflexão pode ajudar outras pessoas a conhecerem a vontade de Deus, então compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Antes de ir embora, deixa um like no vídeo, verifica se você está inscrito no canal e volta amanhã, porque todos os dias, se Deus quiser, temos um vídeo aqui comentando um dos textos que lemos na sequência da Bíblia 365. Um grande abraço, Deus te guarde e até lá.